Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que nós saudamos essa linda igreja e cumprimentamos também oportunamente os internautas que interagem conosco nesta noite. É uma honra tê-los como ouvintes, como assistentes deste culto de ensinamento bíblico, deste culto de doutrina que, com certeza, uma vez mais, será enriquecedor para a igreja, para aqueles que nos ouvem e nos assistem. Será uma honra muito grande interagir com todos vocês. Muito obrigado a todos, portanto. Nessa noite nós estamos diante de um tema maravilhoso, enfim, muito próximos do arrebatamento. Em que pese eu não ter colocado, essa é a segunda parte dessa maravilhosa palavra, enfim, muito próximos do arrebatamento, e nós vamos palmilhando a cada momento esse tema enriquecedor, repito, e maravilhoso para as nossas vidas. Ontem tivemos, e o internauta que nos acompanha pode ver no canal do pastor Afrânio, a palavra de ontem, que foi também maravilhosa, sobre o arrebatamento, de uma tremenda precisão bíblica. Muito bem, eu quero iniciar essa temática, enfim, muito próximos do arrebatamento, lendo Mateus capítulo 16, nos seus versículos de 1 a 3. Mateus 16, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 16, de 1 a 3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes desse um sinal, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, hoje há bom tempo, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o sol está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os sinais dos tempos? Pai Santo, Deus vivo, eterno Senhor, que está aqui entre nós a nos dirigir, a nos comandar neste culto maravilhoso, quando já delegaste os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora capacita-nos também para que tenhamos a mesma desenvoltura, para que possamos e saibamos conduzir a tua igreja na tua palavra, exclusivamente na tua palavra, para que saibamos, Pai, contar e dignificar-te com a visibilidade da tua vinda, que nos apresenta próxima e muito próxima cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, os fariseus e saduceus, tentando Jesus, aproximaram-se dele e, como sempre, fazendo testar e vendo se ele se contraditaria em alguma palavra. Então Jesus ouve e atentamente os ouve e eles questionam quais os sinais e se ele poderia, como o Senhor e como Deus, Emanuel, feito carne, verbo que se fez carne, conforme dissera, se ele podia mostrar aos saduceus e fariseus um sinal vindo do céu. E o Senhor os repreende, dizendo que nenhum sinal a eles seria dado, senão o sinal de Jonas, sobre a analogia do grande peixe, do cachalote, que teve Jonas no seu ventre e deu a visão, a previsibilidade dos 3 dias. E aqui ele diz, olha, quando vocês veem o céu avermelhado, vocês dizem haverá bom tempo. E quando vocês pela manhã observam que o céu está de um vermelho sombrio, dizeis haverá tempestade. Então ele coloca claramente para os fariseus e saduceus, vocês sabem, vós sabeis discernir os tempos, o clima, e não sabeis discernir a época da minha vinda? Então estava posto aí para os fariseus e saduceus uma questão muito séria, a de que eles sabiam ter e faziam a leitura
a previsão do tempo e não sabiam discernir os sinais da sua vinda. Muito bem, eu peço que nessa noite, nós também com a pastora Nayuf, minha linda, ungida e amada esposa, que está hoje ministrando, que nos leia Hebreus 1, de 1 a 2, a carta aos Hebreus, minha linda, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Glórias a Deus, minha pastora. A leitura excelente da nossa pastora, vocês estão atentos na leitura. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes de várias formas pelos profetas, aí olha o termo, nesses últimos dias, falou-nos através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todo o universo. Então, quando a palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Hebreus, de que ele, o Senhor, falara no passado, outrora, de várias formas e maneiras pelos profetas, aí ele faz uma distinção claríssima. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Últimos dias foi o momento em que Cristo se fez carne, em que o Senhor, Emanuel, Deus conosco, o Verbo, que sem ele nada do que foi feito se fez, estabeleceu-se e se fez homem, encarnou para a glória do Deus Pai. Então, nessa forma e desta forma, Deus já estava anunciando serem aqueles dias os últimos. Imagine hoje que estamos equidistantes daquele momento da igreja primitiva e daquele momento em que Cristo se fez homem, se fez carne, e já ali a palavra vaticinava que eram últimos dias, que eram os últimos dias do Senhor para com a sua igreja na terra. Romanos 13, versículo 11. Eu peço que nessa mesma palavra, nessa mesma versão, se o nosso ministro Marcelo Vecchioni teria, ele vai nos ler, e hoje, obviamente, o nosso amado Anderson, que está aniversariando, está com a sua criança no colo, e nós estamos dignificando por isso. Marcelo Vecchioni, Romanos 13, 11. Amém. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Muito obrigado, meu amado, pela leitura. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Olha que coisa linda. Paulo, aos Romanos, já destacava a visão de que a igreja conheceria e conhecia o tempo. Que tempo? A temporalidade que assinalaria a vinda do Senhor para encontrar-se com a sua igreja. Quem esteve aqui ontem percebeu, e quem porventura queira examine lá no canal do pastor Afrânio, a palavra de ontem, que o Senhor está realmente vindo e ele vai reunir-se com a sua igreja. Então, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Que sono? A palavra de Deus aí já detecta a apostasia, a mornidão espiritual que seria estabelecida na humanidade antes da vinda do Senhor, e os sinais foram categóricos para esse encontro dele com a igreja: a apostasia e a revelação do anticristo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, quando lá no 13 ele fala que, vindo a apostasia e sendo revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o Senhor viria buscar a sua igreja. Seria o encontro dele com a sua igreja, o arrebatamento. Então, amados, nessa noite, quem conhece o tempo, no sentido, exatamente, não é preciso dizer amém agora, no sentido de que você discerne a leitura do tempo. Você, igreja, não só sabe quando vem chuva ou sol, quando vai haver tempestade ou não, você discerne também
os sinais nítidos do encontro da igreja com o Rei Jesus, do arrebatamento da igreja. Então eu digo isso, escreveu Paulo, a vós outros que conheceis o tempo, a temporalidade da minha vinda, já é hora de vos despertardes do sono. De que sono? Da apostasia, que ela está graçando inteiramente no planeta. Eu leria agora, se fosse o caso, mas lemos lá atrás, quando demos a primeira parte desse estudo, e naquela época nós lemos na íntegra, ipsilíteres, ao pé da letra, Jeremias 25, de 1 a 7, na época que fez essa leitura, foi uma amada que não está mais conosco, mas que saiu de cabeça erguida, saiu no Senhor, saiu abençoada. A Aline Galvão nos fez essa leitura lá atrás, sobre Jeremias 25, de 1 a 7. Mas hoje nós continuamos e vamos para uma passagem não lida ali, que está em Jeremias 25, de 8 a 9. Jeremias 25, de 8 a 9, que nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e entrarei contra esta terra, contra os seus moradores, todas as nações, contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os farei e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Então, em Jeremias 25, de 8 a 9, Jesus, Deus, 756 anos antes de Cristo se fazer homem, antes dele se fazer carne, ele estabeleceu que ele faria a diáspora, o cativeiro dos hebreus, dos judeus, que iriam para a Babilônia, cativos, escravos, e que seriam dominados pelo rei Nabucodonosor, que ele chama também de meu servo. Entendamos que Nabucodonosor foi, portanto, instigado, movimentado, inspirado por Deus para tirar o povo da terra de Israel, para a diáspora, para levar as tribos do norte, para levar muitas nações com ele. Então, meu servo, por quê? Porque Nabucodonosor, no processo, rastejou como animal, bafejou, babou e depois se converteu, dizendo honra e glória a esse Deus, Criador dos céus e da terra. Então, ele chamou Nabucodonosor de o meu servo, pelo fato de Nabucodonosor ter tirado o povo hebreu de Israel para levar o cativo à Babilônia. Assim também vocês lembram, Deus chamou a Ciro de seu servo, porque foi ele que também foi estabelecido e ungido por Deus. Muito bem, então nós lemos Jeremias 25, de 8 a 9. Preste bem atenção. Jeremias 25, 11. Jeremias 25, 11, aí eu sou teimoso, vejo que o Anderson está sem a criança, é o aniversário dele hoje, vamos comemorar com ele fazendo essa leitura. Em Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Toda esta terra, ele referia-se a Israel, as tribos do norte. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações a que ele falou, Deus, que também Nabucodonosor levaria ao cativeiro, servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos, queridos, é uma geração cronológica, é uma geração bíblica natural. Então, por 70 anos, esse povo vai ter sua casa deserta, vai ter o seu chão virado, tornado deserto, e as nações que também serão levadas pelo rei Nabucodonosor se tornarão em assolação. Então, peguem bem essa visão.
70 anos. Isso escrito em 756 a.C. Fazer-se homem, humanizar-se. Ele já era Deus, já era o Verbo, e o Senhor sempre, desde a eternidade. Muito bem, Jeremias 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E Jeremias também, distante e equidistante de Isaías, está estabelecendo aqui essa profecia. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco, Israel, para convosco, israelitas, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Não deu outra. Decorrida uma geração em que Israel não tinha pátria, não tinha chão, o povo disperso pelo mundo inteiro, o Senhor começou a movimentar o povo, e alguns, e a maioria, colocando melhor, retornou a Jerusalém, retornou à terra. Não confundamos ainda com 1948, vamos chegar lá, quando todo Israel, israelitas brasileiros, noruegueses, poloneses, espanhóis voltaram pelo sionismo, movimento de retorno a Sião, a Jerusalém, Sion, voltaram para aquela terra, para trazer a última geração, da qual não passará, sem que o Senhor volte. Mas vamos lá então, cumprida essa escritura, o povo passou 70 anos cativo em Babilônia, ou na Babilônia. Muito bem, querida igreja, atentemos bem para isso. Preste bem atenção. Se hoje, vamos aventar essa possibilidade e vamos conjecturar historicamente agora. Se hoje o presidente norte-americano Donald Trump, por um mal imprevisto, por morte ou por renúncia, por ser destacado mundialmente, por ter agora, como nós já falamos em outros cultos, se destacado como a maior personalidade do mundo moderno, pelas suas intervenções, pelos seus atos, fosse hoje ele acometido de algo que nesse perfil escatológico configura como a principal figura que lá no final, daqui a pouquinho, tornar-se-á o governador do mundo e no último momento será, vou tirar esse termo, possuído por ou pelo próprio dragão, pela própria serpente. Antes disso, vamos imaginar que esse cidadão, uma figura mor, central, nunca antes vista na história do planeta, como alguém proeminente, preeminente, de forma gloriosa. Se ele hoje dissesse, antes que isso ocorresse, olha, eu quero aqui elencar, eu quero aqui colocar o meu genro, Jared Isaacman, que me representa e que representa o governo estadunidense em Israel, eu quero declarar o meu sucessor. Para isso ele teria que ser votado pelos recursos e pela legislação norte-americana, o Jared Isaacman, e ele teria que ser notoriamente o indicado pelo Donald Trump, já que até o primeiro-ministro de Israel considera o Donald Trump como aquele que está libertando e libertou os reféns de Hamas ou do Hamas para voltarem ao seu território em Israel. Se isso acontecesse hoje, agora, e essa figura do Jared Isaacman, genro, novo, esposo da mulher do Donald Trump, fosse delegado a ele poder, investidura democrática e governamental a nível global,
ele seria então um destaque, ele seria uma pessoa destacada, mas não é. O atual e o que é potencialmente o perfil, o desenho exato de um governante mundial, e a ele próprio muitos ídolos até, entre aspas, de nações, o tem colocado como aquele que pode governar o mundo. Como aquele que, se colocado a posto a votos, teria indicação de todas as autoridades do mundo parlamentarista nos seus primeiros ministros, no mundo presidencialista com os seus presidentes, e no mundo monárquico que ainda existe pelos reis e príncipes. Seria ele mesmo, e não há dúvidas disso. Então, enfim, estamos muito mais próximos do arrebatamento. E todos nós, há tempos atrás, eu inclusive, e alguns muitos notórios e renomados escatologistas do mundo, que também apregoam, que pregam o que o Espírito Santo preconiza na palavra, o arrebatamento pré-tribulacional, antes da grande tribulação, a maioria apregoava e estudava os tempos e épocas através da cronologia. E quantos de nós, e os mais humildes até como eu, apregoávamos e pensávamos até em fazer as contas, em elaborar uma cronologia, para ver se nos aproximávamos nunca do dia e hora, porque o dia e hora são de autoridade exclusiva de Deus. Ninguém pode marcar. Se algum profeta, se algum pastor falar de dia e hora, podem, e nós podemos taxá-lo de falso profeta, porque não se pode dizer o dia e nem a hora. Mas o tempo nós conhecemos, a geração nós conhecemos, a época nós conhecemos, sim, a Bíblia autoriza, a Bíblia fala. Hipócritas, saduceus, fariseus, vocês discernem os tempos, mas a igreja, ele falou, vós conheceis o tempo. Vós conheceis o tempo. Então hoje nós estamos aqui reunidos para dizermos sem medo, sem erro, de que nós conhecemos o tempo, a geração, a época, não o dia e a hora. Então repito, se hoje o eminente, o destacado presidente estadunidense indicasse como seu sucessor e indicasse por aclamação universal Isaac, ou melhor dizendo, Jared Isaac, o nome dele tem 5 componentes, só estou citando 2, Jared Isaacman. Então seria ele notório e tornar-se-ia um nome para que na grande tribulação viesse sobre ele a adoração. Mas a Bíblia diz que adorarão todos os que não estão escritos no livro da vida. E pregamos recentemente de que para ser adorado, o anticristo tem que ter um lastro de antecedentes, tem que ter um lastro de um grande e de um magnífico governante. E este lastro, que ao tempo decorrido, a Bíblia diz, há muitos anticristos, mas o anticristo vai se revelar no momento, e pregamos ontem, em que o Espírito Santo que o detém, se retirar da terra com a sua igreja. Aquele que o detém será tirado, será levantado com a igreja. Então, de fato, será revelado o anticristo. Então, é o Espírito Santo quem nos garante, biblicamente, de que é ele, o autor da Bíblia, o Espírito Santo, que detém, que paralisa o anticristo. E só será ele revelado quando o Espírito Santo determinar por ocasião do arrebatamento. Então, quem fala em arrebatamento, desde Enoque, Elias, que serão testemunhas maravilhosas dentro da grande tribulação, é o próprio Espírito Santo. Quem nos garante isso, e quem Apocalipse diz que aquele que for convidado à ceia das bodas do Cordeiro, este é, e esta é a igreja que conhece as verdadeiras palavras do Senhor. Muito bem, nessa noite então, nós vamos dar continuidade, e eu peço de novo o auxílio da minha amada e linda, ungida esposa, pastora Nailfe Jorge, que vai nos ler algo maravilhoso. Então vamos lá, Mateus 23, de 37 a 39, uma leitura muito conhecida da amada igreja do Senhor,
Mateus 23, de 37 a 39. E depois, logo depois, daqui a pouquinho, Luciano está conosco. Já sinalizou, está vindo a cabecinha dele, agora vi a mão dele. O nosso presbítero Luciano nos lerá depois, quando pedido, Luciano, 66 de Isaías 8. 66 de Isaías 8. Pastora Nayufi agora, Mateus 23, de 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Muito obrigado, minha pastora. Jerusalém, Jerusalém, olha que coisa linda, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu te quis reunir como uma galinha, ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Israel ficou deserto. Daqui a pouco, na leitura do presbítero, a gente vai fazer uma ponte cronológica. Israel ficou deserto, a vossa casa vos ficará deserta. Até que, olha essa construção adverbial de tempo, até que venhais a dizer, Jerusalém, judeus, Israel, bendito o que vem em nome do Senhor. Então é essa a perspectiva, é essa geração que já foi reconstituída, nós vamos já ver depois da leitura do nosso presbítero, que aconteceu. Então isso está, irmãos, denunciado no relato histórico, e nós fazendo conta de cronologia, no mundo inteiro pessoas escatologistas, quando na verdade, desta feita, são sinais, são prodígios do anticristo que vai se revelar, pelo Espírito que vai se retirar. Então Luciano, meu presbítero amado, nos leia Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Muito obrigado, meu presbítero. Basta esse versículo, excelente. Luciano deu uma pausa porque o outro é interessante, outro versículo também. Então, olha lá, pode acaso, eu vou para a essência do versículo lido pelo Luciano. Pode acaso uma nação nascer num só dia? Pode acaso uma mulher grávida, estou interpretando, uma parturiente, dar à luz a uma nação num só dia? Aí ele fala, eu, Senhor, estou dizendo, em Isaías 668, que também foi escrito, 659, aí vai regredindo até a vinda do Senhor, antes de Cristo. Essa nação nasceu, ele escreveu isso, o Espírito Santo, e o Isaías ficou perplexo, porque a época em que Isaías escreveu isso, Jerusalém ainda não tinha sido trazida, reunida em Sião, ou Sion, que é Jerusalém, no movimento sionista, que visava o retorno dos israelitas a Sion, e o antissemitismo é um movimento contrário, que queria impedir. Mas o Luleu, o presbítero Luleu, que essa nação nasceria, e nasceu. Então vamos lá no que Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes te quis reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de asas, ou das suas asas, e vós não o quisestes, eis que vossa casa vos ficará deserta, e não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Israel, agora vem a palavra que o Luciano leu. Essa palavra, igreja, todos nós sabemos que se cumpriu em 1948. Toda esta palavra lida pelo presbítero ocorreu em 1948, quando David Ben-Gurion, primeiro-ministro israelita, e todos os israelitas do mundo que eram mencionados para voltarem a Sion, para voltarem a Jerusalém, voltaram.
Então o sionismo triunfou e em 1948 Israel tornou-se Estado independente. Ganhou a sua Constituição, ganhou o seu pavilhão bandeira, ganhou o seu território, em que pese lutas de alguns trechos, e se estabeleceu. Então, nesse momento, cumpriu-se o quê? Eis que vossa casa ficará deserta, mas ela foi reconstituída. Então, olha que coisa linda. E preste bem a atenção na matemática linda desse Deus a quem nós servimos. Preste bem atenção. Queridos, igreja, eu quero arrematar com a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves, que nos lerá, esposa do nosso amado Luciano, que nos lerá Mateus 24, de 32 a 34. Agora entenda para que nós possamos juntar essas passagens à leitura e na leitura da presbítera Andreane Gonçalves. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Oh, glórias a Deus! Presbítera Andreane Gonçalves nos leu, repito, 24 de Mateus, de 32, foi isso? Foi, a 34. E eu repito com ela, ele fala na parábola da figueira. Figueira, para os que não conhecem, é Israel. A parábola da figueira. Então a presbítera leu com muita maestria também essa palavra. Olha que coisa linda, preste atenção. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Lá ele pega uma figura da agricultura, uma visão agrícola, para que saduceus e fariseus entendessem. Ele não queria dar uma aula agrícola, nem de agricultura, porque ele sabia que toda a humanidade conhece isso. Mas ele referia-se à figueira chamada Israel. Então vamos lá. Quando foi que a figueira renovou seus ramos e suas folhas brotaram, para que soubéssemos que está próxima a sua vinda? Em 1948, quando Israel tornou-se independente, tornou-se um Estado independente. Até hoje, os palestinos lutam para conseguirem um Estado independente e até agora não conseguiram. Mas olha lá que coisa tremenda. Então, lendo a nossa presbítera, e eu estou repetindo a leitura dela, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então nós vivemos uma geração em que Israel tornou-se independente. As folhas brotaram, os ramos se renovaram e a figueira foi restabelecida. Agora, quando isso ocorreu? Amados, olha como Deus é lindo, é maravilhoso. 70 anos antes de Cristo ser assunto aos céus, e 70 anos, olha que coisa linda, depois, agora melhor colocando, 70 anos depois de Cristo ter vindo à terra, houve uma grande diáspora. Israel foi disperso pelo mundo inteiro. Mas o Senhor disse que eles voltariam. O Senhor falou que quando eles voltassem, a casa não mais seria deserta e se cumpriria nesta geração tudo o que está escrito. Então, amados do Senhor, 70 anos para a Babilônia, 70 anos na época de Cristo, o general Tito e o imperador de Roma, mancomunados, foram e invadiram Israel, e contra os acordos de paz vigentes que vigoravam na época, eles destruíram o templo, que não era para ser destruído, tal qual fizeram Nabucodonosor lá atrás. Então o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, mas o Senhor avisou, a casa ficará deserta, vocês não me verão, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, diante de um perfil do anticristo, que está desenhado e esculpido de uma forma tão inequívoca,
e de uma figura dele nova, seu genro, que trabalha por ele com verba estadunidense, com mentalidade e senhorio estadunidense, a libertação de Israel do Hamas, do Hezbollah e de todas aquelas instituições terroristas. Nós afirmamos que, enfim, estamos muito mais próximos do arrebatamento do que antes, de que, enfim, nós estamos, como diz o nosso interiorano, palme dentro do arrebatamento. É bem ali, é bem acolá, não é? Lá, o nosso irmão interiorano, ele é uma bênção. Quando você pergunta, bem ali, irmão, ande quilômetros, que é bem ali mesmo, né? Mas nessa noite, quantos estão prontos para o encontro do Senhor? Quantos estão prontos para o encontro com o Rei Jesus? Então, nesta noite, nós vamos dizer 3 vezes uma palavra que significa, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Qual é essa palavra? Maranata. Então, vamos ensaiar? Não, vamos logo entrar direto. 3 vezes. Primeira, Maranata. Está meio frouxo. Segunda, Maranata. Terceira, para tirar toda a ameba, tire, rompa. Maranata. Aplauda o Rei. Ora vem, Senhor Jesus. Pastora Nayufi e todo o ministério de louvor suba para juntos adorarmos a esse Deus com louvores.